Lei Felca. É, isso aí, ninguém esperava, né? Nós fomos avisados, reavisados, reavisados e agora estamos aqui. Tá, vamos lá. Sim, eu sei que absolutamente todo mundo já falou da Lei Felca e sim, eu nunca fui muito de falar de notícias do momento, nem de assuntos mais políticos, embora eu dê uma pincelada ou outra em alguns vídeos, mas a partir do momento que algo começa a afetar a sua liberdade e a liberdade das pessoas ao seu redor, eu acho que não tem problema abrir uma exceção, né? Então eu resolvi dar os meus 2 centavos sobre o assunto, já que eu acredito que esse problema é muito pior do que apenas vazamento de dados, porque observando o que já aconteceu em outros países, é difícil não chegar à conclusão de que a Lei Felca é apenas o início de algo muito pior. The phone isn't seized right now, and we're not able to basically get the phone. We'd have to escalate this further. Escalate the situation. Your daughter will get arrested. For what? And You in a social media post? Is I that need to go with that in order Thank to- God for the council. A lei número 15.foda-se de 2025, popularmente conhecida como Lei Felca, é uma lei que entrou em vigor já faz alguns dias e que busca criar um ambiente online mais seguro para as crianças, protegendo elas da sexualização ou da exposição a esse tipo de conteúdo. A lei é muito bonita, de fato, até você começar a ver empresas como a Rockstar suspendendo a venda de seus jogos no Brasil e você ter que ser obrigado a mandar suas informações pessoais, como rosto e RG, para poder usar a porra do Twitter. Tá, vamos com calma aqui, acho que eu tô me apressando demais. Voltando um pouco à fita, no dia 6 de agosto de 2025, o canal Felca postou um vídeo chamado Adultização, no qual ele denunciava conteúdos sexuais envolvendo crianças e influenciadores que se aproveitavam desse mesmo tipo de conteúdo. O vídeo atualmente está com mais de 50 milhões de visualizações, então é muito provável que você já tenha visto ou ouvido falar desse vídeo, e foi por causa dele que os políticos decidiram criar a Lei Felca, a qual, resumidamente, obriga as empresas a usarem mecanismos confiáveis de verificação de idade, o que já é problemático por si só, porque o que diabos seriam mecanismos confiáveis de verificação de idade? Não sei, se vira. E é isso que o governo diz para as empresas. Então, sabe o que elas fazem? Exatamente, pedem RG e foto do rosto, já que isso seria um mecanismo confiável de verificação. E essa ambiguidade é proposital, já que, como o governo não fala explicitamente que você precisa entregar RG e foto do rosto, a culpa acaba caindo no colo das empresas, o que é simplesmente insano, porque vocês sabem o valor da multa que a empresa pode receber caso ela falhe em fazer essa verificação? 50 milhões de reais por erro. Agora, se coloque no lugar do empresário. Você gosta de ser feito de otário? O empresário também não. Então, ou ele vai foder com a sua privacidade fazendo o que o governo sugeriu, afinal, se ele não fizer, ele é multado, ou ele simplesmente vaza, como é o caso da Rockstar. E olha que eu nem falei do vazamento de dados. É impressionante como os tempos mudam, né? Já que desde sempre, quando eu comecei a usar a internet, eu sempre fui ensinado que eu nunca deveria entregar os meus dados pessoais para qualquer um. Agora estamos em 2026 e todo mundo está sendo obrigado a entregar os seus dados para qualquer um. Incrível! Essa lei, ela é muito pior do que parece, já que ela pode ser usada como censura, mas já já a gente chega nisso. Vendo tudo isso, você imagina que o Felca se posicionaria contra essa lei tirânica, né? Se você conhece alguém contra essa mudança, confie. Ele não foi contra. Eu não vou entrar na questão sobre se o vídeo da adultização que o Felca fez foi sincero ou se foi apenas uma desculpa para, supostamente, esconder algo de errado que ele estava fazendo, como alguns dizem por aí, porque como a história me parece cabeluda demais, eu vou evitar falar sobre. Mas vamos partir do pressuposto de que o Felca fez aquele vídeo com a melhor das intenções e de que os políticos só se aproveitaram da situação. Mesmo levando isso em conta, o fato do Felca não ter ido contra essa lei tirânica que carregava seu nome, na verdade muito pelo contrário, ele foi até a favor, só mostra que no mínimo ele não liga nem um pouco para o monstro que ele indiretamente ajudou a criar. Afinal, ele não precisa mais depender da internet, ele tem parceria com a Globo. Ou seja, ele é culpado. Muito culpado. Então eu peço que mesmo daqui a 5, 10 anos, vocês nunca se esqueçam do rosto do responsável pela intensificação da censura e dos últimos momentos de liberdade que as pessoas já não tinham no Brasil. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, eu fui rever o vídeo da adultização recentemente e eu percebi que alguns temas relacionados à adultização o Felca simplesmente não abordou, como é o caso das crianças sexualizadas na cultura do funk, tanto no jeito de se vestir, dançar e até na música. Eu só quero a Rede 14, eu só quero a Rede 14. Ele também esqueceu, ou melhor, eu prefiro acreditar que ele realmente esqueceu, do aumento de crianças... eu não vou falar porque é muito complicado, então... Só pesquisem depois sobre o caso John Money e David Heimer, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Ao invés de falar desses temas, o Felca preferiu falar de crianças coach. Tá, eu também não gosto dessa estirpe, mas por que elas estão no mesmo vídeo onde o Ítalo Santos aparece? Tipo, é só muito desproporcional, sabe?
A Lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras e eu vou dizer nesse vídeo tudo que ninguém te falou sobre o que muda na prática pra você e pras crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagina que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar, sou maior de 18 anos. Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas pra maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Cara, eu acho simplesmente bizarro toda essa mudança que o Felca teve. O cara saiu de vídeos de comédia pra agora ficar pagando de intelectual. Tanto que agora ele faz exatamente a mesma coisa, que é mentir falando a verdade e usar do apelo à emoção para atingir o máximo de pessoas possíveis. Se você viu esse meu vídeo prestando atenção, você já entendeu que, de fato, a lei não obriga reconhecimento facial, mas por ela ser ambígua e dar multas milionárias caso a empresa erre, é óbvio que as empresas vão pelo caminho mais seguro, que é o reconhecimento facial. Outra coisa, você não vai mais poder jogar LoL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LoL, bloqueou porque ela quis, pra não precisar remover o loot box das crianças. Mas que são loot boxes? E por que pra criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, que ele te implorou, e logo você apresentou pra sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe da onde. Olha que filha da putagem, cara. Do jeito que ele falou, dá a entender que a Riot prefere perder boa parte da sua fanbase de jogadores só para manter as loot boxes, sendo que só não parece ser o caso, cara. A Riot só decidiu não ser feita de otária e ficar pagando 50 milhões a cada tropeçada no frango. E outra, eu simplesmente não tanco o fato do Felca tirar a culpa dos pais irresponsáveis que deixam o cartão de crédito à vista das crianças e botar nas loot boxes, cara. Eu sou um péssimo pai, por favor, Estado, cuide dos meus filhos. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança, levava a conversa pra WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho com um adulto desconhecido, dizendo, abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. Boa, Felca. Tô gostando de ver, hein? Se alguém desconfia dessa lei, não é porque ela é ambígua e tirânica. É porque o cara que desconfia gosta de criança. Na moral, velho, o Felca que a gente conhecia morreu. Aquele que tá sentado ali não é mais o Felca, é outra pessoa. Eu não vou mostrar o resto do vídeo porque é só lero-lero, tá? A única coisa que daria pra destacar é o fato que no final o Felca tira o dele da reta, dizendo que só o tempo dirá, o que é uma atitude bem esperta da parte dele, hein? E só pra finalizar essa parte da lei, se liga nesse trecho. Significativo grau de risco à privacidade, à segurança e ao desenvolvimento biopsicossocial. O que seria algo significativo nesse contexto? O que se enquadra como risco? O que exatamente seria desenvolvimento biopsicossocial? E principalmente, quem diabos define essa porra? O negócio é tão ambíguo que qualquer coisa pode se encaixar nessa merda. E tem mais, tá? Os fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças e a adolescentes ou de acesso provável por eles deverão tomar medidas razoáveis desde a concepção e ao longo da operação de suas aplicações, com o objetivo de prevenir e mitigar riscos. Que riscos? E qual o nível de exposição pode ser considerada problemática? O que diabos o miserável que escreveu esses trechos quis dizer? Quem define isso? O que diabo se encaixa nisso? E a resposta é bem simples. Tudo se encaixa porque o trecho é propositalmente vago. Essa merda engloba desde os vídeos do Ítalo Santos até vídeos que criticam a pornografia, por exemplo. Quem define esta merda? Quem é que vai definir se algo está sendo perigoso demais para as crianças ou não? Bem, os políticos, claro. E é aí que entra a parte da censura. Quem garante que os políticos não vão usar da lei para calar opositores? Afinal, vai que o cara está falando ali sobre o governo não seja prejudicial para as crianças. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas mal entrou em vigor a Lei Felca e já aprovaram outra lei tão tirânica quanto, que é a lei da misoginia, que equipara a misoginia ao racismo. Sim, você não ouviu errado. Eu não vou me aprofundar nessa lei, porque não é o foco do vídeo, mas ela cai no mesmo pacote da Lei Felca. É uma lei propositalmente vaga que criminaliza coisas como interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate. A mulher tá ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino esse comportamento. Porra, muito foda, cara. Sério mesmo. Aí depois vocês se perguntam o porquê que tem tanto cara que prefere se isolar no próprio quarto pra ficar batendo uma pra namorada de IA, ao invés de arrumar uma mulher de verdade, e não sabem o porquê, né? Ok, eu acho que você é meu pequeno, PogChamp. Vem aqui. Fala que ela come merda, Johnny.
E olha, não é à toa que esse tipo de lei é criada. Já faz um bom tempo que os políticos querem arrumar algum jeito de regular as redes sociais, ou melhor, de regular os meios descentralizados de informação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os políticos odeiam a internet, porque graças a ela você pode descobrir quase que instantaneamente quando um político está simplesmente mentindo. O que é 99% das vezes. Eles não conseguem mandar na internet da mesma maneira que eles mandam na televisão. Então é por isso que eles precisam regular a internet. E é óbvio que eles vão pintar essas leis com um verniz de boas intenções, porque nenhum censurador quer dar a entender que vai te censurar. Pra essa galera, 1984 não é um aviso, é um manual de instrução. O real intuito desse tipo de lei não é combater o que elas foram feitas para combater, mas sim ter um controle ainda maior sobre as redes sociais e os debates públicos. E isso, meus amigos, não é teoria da conspiração. É só você ver o que aconteceu no Twitter Files. Aquele caso deixou isso tudo bem claro. Oh, meu Deus. Agora, falando do que eu espero para o futuro... É complicado. Como eu disse no início, essas leis são apenas o começo de algo muito pior que pode estar vindo nos próximos anos. Eu vou pegar 2 países como exemplo, para vocês verem que eu não estou exagerando. Vamos começar pelo Reino Unido, que é praticamente um dos países que mais regulam a internet aqui no ocidente. Em 2023, foi aprovado o Online Safety Act, que é muito parecido com a Lei Felka, só que do Reino Unido. Um ano depois dessa lei, foram registradas mais de 12 mil prisões por comentários online. O que essas pessoas falaram, eu não sei, mas vindo do Reino Unido pode ser qualquer coisa. O que me deixa assustado aqui não é que foram 12 mil pessoas que foram presas por cometer um crime tal. Foram pessoas que foram presas por comentários online. Outro bom exemplo é a Rússia, que ao contrário do Reino Unido, que tenta colocar um verniz de vamos proteger as crianças, lá os caras só ligaram o foda-se e é censura estatal com mão de ferro mesmo. Vamos para alguns exemplos. Lei Federal número 139/FZ, ou Blacklist Law, de 2012. Essa é uma lista de sites proibidos, a qual bloqueia conteúdo extremista. É praticamente o início da censura moderna russa. Lei Federal número 149/FZ, ou Lei sobre a Informação, Tecnologias da Informação e Proteção da Informação. É uma lei que regula como a informação é criada, usada, armazenada e protegida dentro do país. É praticamente uma lei que dá poder amplo ao Estado para restringir conteúdo na internet. Lei contra fake news. É uma lei que considera tudo que é contra o governo como fake news, porque se for para escutar mentira, que seja da boca do Putin. Inclusive, se esse nome lhe parece familiar, é porque sim, estão tentando fazer uma lei muito parecida aqui no Brasil. Essa eu tenho certeza que os políticos estão fazendo hora extra para ver se conseguem levar isso adiante. Lei de desrespeito às autoridades, de 2019. Falou mal do Estado ou de algum político, prisão. E a pior de todas, Lei da Internet Soberana, que para quem não está ligado, a Rússia, que respeita muito a liberdade de seus cidadãos, possui a sua própria internet, que é a Runet, que é praticamente o meio que o Estado encontrou para evitar que seus cidadãos tivessem acesso à internet global e, por consequência, serem alienados pelo governo, que agora tem controle total da internet. Internet censorship in Russia didn't appear overnight. It grew step by step over many years. When Roskomnadzor was established during Medvedev presidency, it was specifically created to regulate mass communication, including the internet. From the beginning, it had authority over internet, not just traditional media. Roskomnadzor started by blocking obvious illegal content that few would defend, then gradually expanded to political opposition sites, labeling them as extremists. Foreign news sources that criticized the government became extremely difficult to access. Popular bloggers were suddenly classified as media and had to register themselves with the government. Bem, se o século XX começou com ditaduras e terminou pedindo por liberdade, o que vemos atualmente, no século XXI, é um período que começou com democracias e vai terminar pedindo por ditaduras. E isso é simplesmente sinistro. Óbvio que alguns de vocês dirão, mas Breno, que exagero, nunca que isso iria acontecer no Brasil. Bem, talvez de fato nunca ocorra, mas eu não quero estar aqui para caso aconteça. Então entendam de uma vez por todas, a cabeça de todo político, de todo militante político e até mesmo de boa parte da massa política sempre tende a utilizar as exceções à regra para criar leis que controlam tanto a exceção quanto a regra, mesmo que essa lei seja uma bosta e não controle a exceção. A Lei Felka é um ótimo exemplo. Vamos criar uma lei para proteger as crianças dos PDFs na internet. Beleza, eles são a regra ou a exceção? É claro que eles são a exceção. Aí eles vão lá, aplicam a lei, não dificultam a vida dos PDFs, mas acabam dificultando a vida do cidadão de bem, que acaba tendo a sua liberdade destruída
fluida, mesmo que ele seja a regra. E cara, eu queria poder acabar esse vídeo com uma mensagem positiva e uma esperança para o futuro, mas eu simplesmente não tenho. Falando desse jeito parece até que eu sou muito pessimista, mas não, muito pelo contrário. Eu só perdi a esperança no país, mas eu não perdi a esperança de um futuro melhor. Mas provavelmente esse futuro vai ser longe desse país. Pois é, meus amigos, a internet como conhecemos aqui no Brasil nunca mais será a mesma. Mas e aí, vocês chutam quantos anos até a gente ter uma soberanet aqui no Brasil?